Porque às vezes parece que o que a gente realmente deseja, nossos sonhos mais profundos, nunca vão se realizar e como fazer para mudar isso. Olá, eu sou Adriano Hadi e seja muito bem-vindo a mais um episódio do que seus amigos não te dizem. E cada vez mais eu tenho recebido mensagens ou até conversas dentro da Academia do Homem Virtuoso ou em mentorias de pessoas que me perguntam como que eu consegui construir essa vida incrível, né? Eu acho uma vida bem mundana e normal, por mais que eu sou muito grato dela, mas eles veem essa questão da liberdade, do tempo e de conseguir viver no interior com uma vida calma e com espaço. E eles falam assim, cara, eu queria sair um pouco, romper um pouco dessa corrida dos ratos e poder viver mais o que eu quero de verdade, sabe? Talvez construir uma família no campo ou na praia, sair um pouco disso tudo. Seja o que for, eles veem algum tipo de valor nessa vida que eu construí e eles perguntam, como que você fez isso? Porque parece que, cara, eu não consigo. Vai passando e eu consigo melhor as marginais, mas no final, os meus sonhos mais profundos, eles não se realizam e eu não estou vendo eles também se realizarem. Então, o que é preciso fazer para realmente conseguir viver a vida que lá no fundo a gente realmente quer? É isso que a gente vai tentar atacar aqui hoje. E por mais que seja uma pergunta meio de $1 milhão, né? A gente vai atacar pelo menos um ponto dela que é o mais importante. E resumindo para ti primeiro porque a gente acha que não merece e segundo porque a gente está focando na coisa errada, tá? Então vamos lá. Quando a gente começa a observar a nossa vida e sentir os nossos incômodos, isso às vezes são dicas para revelar os nossos desejos mais profundos, né? E lembrando, isso é uma coisa que eu já falei em vários outros momentos, que os nossos desejos mais profundos mesmo, que estão com a gente há muito tempo e se repetem, várias vezes nem são nossos, né? Não no sentido que é isso que eu quero. Não. Eu vim pra cá, já me colocaram esse script aqui, eu tô rodando e não é nem uma escolha minha, é uma vocação, né? É aquela diferença do propósito e da vocação, que não é o que eu quero fazer da minha vida e mais o que eu não tenho escolha. É isso que eu preciso fazer. Nem sei se eu quero, mas ele tem que ser feito porque ele vem e ele me chama de um jeito que não tem como negar. Tem, mas me dói cada vez que eu resisto a esse chamado. Então essa ideia aqui é meio que a missão que me foi dada pelo universo, não exatamente a que eu escolhi. E às vezes isso se manifesta através desses desejos mais profundos, né? Então, pra mim, eu lembro desde que eu conheci a Pri, e no caso, hoje a gente está fazendo 9 anos de casado, né? Junto já passou de 10 anos. A gente falava assim, cara, eu quero ter uma vida mais calma. Esse ritmo, como funcionam as coisas na cidade, pra mim não faz tanto sentido, eu não sinto que eu tô otimizado e nem tô tão feliz, né? Pra mim importa muito fazer as coisas com calma, me importa muito fazer as coisas a gente mesmo, com a mão e construir, não tanto comprá-las prontas. Me importa seguir os ritmos um pouco mais da natureza e estar mais na natureza e usar o corpo, tanto que desde que a gente se conheceu, a gente começou a trabalhar junto meses depois, a gente ficava indo de bicicleta, né, pra XP, e o pessoal falava assim, olha essa galera perdida, achando que tá na Europa. A gente ficava realmente lá no Rio, indo, atravessando nossas quadras lá pra ir trabalhar de bicicleta, que já mostrava um pouco como que a gente quer viver a vida. A gente tinha isso muito claro. E quando são essas coisas mais profundas, não são exatamente só, tipo, desejos do ego, porque eu quero, tipo, fugir da pressão, eu não aguento a pressão, eu não aguento a poluição, sabe, não vem de um espaço de negar e de resistir, num espaço de medo, vem num espaço de amor mesmo. Tipo assim, cara, eu me vejo indo pra lá e pra lá eu acho que eu vou conseguir conquistar mais e ser mais inteiro e ser mais feliz. Então é legal ver essas duas diferenças, né? Eu quero não ter que preocupar mais com dinheiro e ter autonomia total e poder viver o dia inteiro na praia. Cara, isso aí tá vindo meio que de um medo, né? Tá vendo, tipo assim, eu não aguento ter que trabalhar, tenho medo de não ter dinheiro. Será que tem uma solução que eu posso não precisar mais de trabalhar, não precisar de dinheiro? Tu vê que todos esses espaços, eles vêm do ego, eles vêm do medo. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de vontades mais profundas mesmo, que nossa alma tá chamando. E elas estão escondidas lá. Basta um pouco de auto-observação e autoconhecimento, tem que fazer o trabalho. Muitas pessoas, quando começam a mentoria, estão totalmente cegas, tem uma neblina, assim, falam assim,
Olha para a tua vida ideal, eu pergunto. Um exercício básico de coach. Não consigo ver nada, tem uma parede. Então tem pessoas que têm esse tipo de bloqueio, daí tem que fazer o trabalho para conseguir ver. Daí quando tu começa a ver, o que acontece? Tu começa então a classificar estratégias para conseguir conquistar essa tua visão. Tá? E daí essas estratégias vão ser tipo assim, eu preciso sair daqui. O meu era, eu preciso sair de São Paulo. Eu preciso sair dessa empresa. Essa empresa tem reunião toda hora, a maioria delas são inúteis, tem muita cobrança, de um jeito que é ineficiente, me desgasta, não faz sentido. Eu preciso ir para uma outra empresa ou ter a minha própria empresa. Então, sair de São Paulo, sair dessa empresa, comprar, em vez de ficar só de Uber, comprar um 4x4, uma picape para poder viver em trilha na floresta. Se eu sair de São Paulo, comprar a picape e sair dessa empresa, eu acho que eu vou conseguir ter essa visualização. E daí, isso é uma coisa que talvez seja um pouco mais familiar para ti, tu já entende esse conceito, talvez tu já tenha um pouco desses desejos, sonhos e estratégias, né? E daí o que acontece? Tu continua sonhando, tu continua falando, putz, isso aqui vai me ajudar muito quando eu conseguir essas coisas, e no final elas meio que não acontecem muito pouco, e vai passando o tempo e tu ainda continua preso. Por que isso acontece? Porque existiu, nesse momento, uma valorização míope. A gente se perdeu no que realmente importa. Por quê? O que a alma precisa de verdade? A alma precisa morar num CEP específico? A alma precisa dirigir um carro específico? A alma precisa trabalhar numa empresa específica? A alma nem entende essas coisas que você está falando, isso é detalhe, isso é confusão. A alma experiencia o mundo. Ela funciona através de sentimentos e experiências. É uma coisa um pouco mais profunda que a capa das coisas e a materialidade delas. Então quando a gente se perde na materialidade, nos fenômenos, no que é externo, a gente não consegue. Porque a gente está focando na coisa errada e a gente não conseguir é quase como se fosse um lembrete do universo para falar, não é isso. Não é isso que vai te dar o que você quer, não é isso que vai te dar felicidade. E daí a gente cai naquele clichê meio básico, né? Tipo, as coisas não dão felicidade. E é isso. Só que as coisas são tudo. É onde? A cidade que eu tô morando. A empresa que eu tô trabalhando. A relação que eu tô. Tudo isso fala assim, não, isso não são coisas, são experiências. Não. Isso são coisas também porque são externas. Então, qual que é a armadilha que a gente cai? E eu caí por um tempo também. Eu vou focar em conquistar as coisas externas para daí sim eu ter a paz interna. Essa inversão é o que faz a gente ficar preso. Como um lembrete que é, você está olhando do jeito errado para as coisas. Então, como que a gente inverte isso? A gente se pergunta, essas coisas externas que eu estou focando, bem específico no meu caso, né? A picape, o campo e sair da empresa, o que elas vão te dar? Esse é um exercício que eu faço várias vezes dentro da Academia do Homem Virtuoso, faço mentoria individual também. Quando alguém está muito obcecado em algum desejo fixo em algo externo, eu falo, tá bom, imagina que você conseguiu isso que você quer. Qual vai ser a qualidade? O que tu vai experienciar? O que você vai sentir? E daí acontece uma coisa mágica, porque quando tu começa a listar os sentimentos, tu começa a ver que na realidade não é tão complexo de conseguir isso. E tu até pode experienciar algo muito parecido com muito menos. E daí talvez essa estratégia que tu está focando, ela mais te distancia do que tu realmente quer, que é experienciar isso, do que te aproxima. Porque ela tira condicionamentos. Quando eu tiver tal coisa, então vou sentir isso. Quando eu tiver aquela outra coisa, quando eu for para o exterior, quando eu for fazer esse MBA, quando eu tiver esse carro, quando eu achar esse relacionamento, quando eu tiver esse trabalho, quando eu abrir minha empresa, quando eu conseguir fazer faculdade que eu realmente sonho, quando eu conseguir resolver tal coisa externa, daí sim eu vou experienciar tudo isso. E na realidade, a única coisa que está te impedindo de experienciar isso, nesse instante, são esse foco no que é externo. Tu criou uma barreira, tu criou um condicionamento para te sentir o que tu poderia estar sentindo agora. Então, só te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro isso, né? Eu tenho há muito tempo, sabe, desde o primeiro, segundo ano que eu abri, a visão de uma casa, né? É uma casa que ela tem
uma qualidade meio de madeira, com alvenaria. Ela tem uma pegada mais antiga. Ela é uma casa que eu falo, casa com alma, uma casa de verdade, assim, então ela foi reformada, assim, ela tá bem acabada, mas tem algo antigo nela. E eu vejo um gramado com uma grama mais alta, assim, tipo meio matinho, assim, sabe? Que é uma coisa bem de campo mesmo, tu vê que não é numa cidade, e eu consigo ver ela correndo com uma cesta de vime e um chapéu também natural, indo e com uma criança correndo do lado dela para colher morangos que tem plantado ali na nossa casa. Essa visão eu tenho há muito tempo. E ela parecia um sonho, assim. E daí eu vejo dentro da casa, uma casa enorme com janelas, tem tipo uma lareira grande, assim, que a gente se reúne ali em volta da lareira para fazer as refeições e ficar em família. E daí a gente fala assim, cara, beleza, deixa eu construir isso. Só que eu construí isso com 20 e poucos anos de idade, né? Naquela época eu tinha um momento que eu nem ganhava dinheiro, eu estava desempregado por um tempo, tendo que me gastar o pouco que eu tinha acumulado, vivendo em Berlim, né? Ou depois vivendo em São Paulo, com uma filha pequena, mal conseguindo lidar com tudo isso, cara, parecia totalmente inviável. Era tipo assim, um sonho de princesa que não faz nem sentido, eu não consigo nem ver como, se hoje eu não pago as contas, como é que isso vai ser possível ter esse nível de prosperidade e de encaixar a vida para isso? Me parece impossível. É impossível. Só daí o que aconteceu? Eu não fiquei falando tudo que eu faço é para construir isso. Não é. O que eu preciso é que minha alma experiencie isso. E não preciso experienciar isso com essas coisas externas da visão. Eu posso entender quais as qualidades que eu sinto quando eu estou nesse espaço. E aí, a gente começa o exercício que eu queria te passar aqui, que é a parte mais importante desse episódio. Pega algo que é forte para ti e até um pouco específico. E se faz a pergunta, o que eu sinto? Qual é a qualidade que eu experiencio? Qual é a resposta disso? De repente pega num caderno e escreve melhor ainda, no teu bloco de notas. Qual a resposta dessas qualidades, desses sentimentos? Tu vai se perguntar, como eu posso, de uma forma mínima, experienciar isso aqui hoje? E vai vir a resposta. Cara, uma resposta às vezes meio ridícula, que tu acha que não vai ter tanto esse valor, mas cara, ela pode ter toda a diferença. Então, um exemplo claro que eu gosto de dar, e os homens da academia sempre, eu recebo mensagem deles me lembrando disso, porque eu falava disso enquanto eu tava fazendo, né? Então eles viram se tornando realidade, é mais legal, né? Eles falam assim, pô, eu lembro tu falando aquela estratégia que tu usou para experienciar a tua vida ideal e agora ver ela se tornando realidade é muito bonito de ver, né? E o que era? Eu tava lá, cara, no Itaim Bibi, Faria Lima, assim, cara, caos, assim, centrão, cheio de movimento, poluição, tinha alergia toda hora, trabalhando 12 horas por dia, sempre estressado, sempre com sentimento de dívida, né, no mercado financeiro, aquela correria, assim, e eu falei assim, cara, não tô vendo esse campo e essa cesta e a gente correndo lá na frente da nossa lareira, colhendo os morangos. Mas o que eu sinto quando eu tô lá? Quando a gente senta em volta dessa casa grande, com janela, né? Não só prédio, não tinha nem luz que entrava na minha casa, era só... Eu via o outro prédio, eu via as outras pessoas tomando banho ali. E eu vejo essa luz entrando e a gente acendendo essa luz dentro de casa, esse calor, e a gente com calma, em silêncio, só ficando junto, olhando pro fogo. Eu falo, cara, eu me sinto na realidade um acolhimento, parece que minha casa me acolhe, né? E os rituais que a gente faz, eles nos aterram, eles nos trazem pro momento presente. O fogo te chama a atenção, tu olha pro fogo, é bonito, né? Como... Eles chamam mais que a TV até, né? E daí tu fica lembrando o momento presente, sentindo o calor e o acolhimento. Contemplação, acolhimento, presença. Legal, é isso que eu quero. Não tem como fazer isso na minha vida. Ou será que tem? E daí desse momento a gente começou, e a gente tava começando a ler todo o conceito de Higg, né? Que é um conceito incrível sobre a felicidade através do conforto. E daí a gente começou a fazer um ritual, que é, toda vez que a gente sentava na mesa, a gente fazia um ritualzinho e acendia pelo menos uma vela, quando a gente não tinha mais. E daí a gente olhava um pouquinho para aquela vela e comia sempre à luz de velas. É uma coisa que a gente faz até hoje, mesmo quando a lareira tá ligada. E daí, quando aquela vela tava ali, eu olhava para ela, olhava para minha frente e falei assim, a gente parou aqui esses minutinhos e tá contemplando isso em conjunto. Eu tô vendo fogo, tô tendo a presença, tô sentindo o acolhimento. Uma vela de R$1. Tipo, aquela ali era de plástico mesmo, agora a gente tá focando em vela mais de cera de abelha que a gente faz. Aquela vela toscona lá de R$1, liguei ali, um isqueiro da Bic também de R$3.
E daí esse ritual que não custou nada fez eu começar a experienciar aquela vida que minha alma estava almejando. E daí a gente comprou um vaso com alecrim e um vaso com manjericão. Ele ficava lá encostado, não tinha sacada, nem sacada eu tinha. Ele ficava encostado na janela para tentar pegar uma luz e a gente ficava olhando todo dia e regando. O ato de a gente ir lá e regar, ir com a filha e falar como é que tá indo, me dava uma experiência de eu estar plantando algo, de eu estar próximo da natureza. Mesmo estando a 15 andares do chão, naquela selva de concreto, aqueles prédios todos, naquele momento a gente estava cuidando de uma vida que nascia e a gente estava tendo contato com a natureza, com os ciclos e estava colhendo algo que a gente comia, né? Então, quando ficava cheio, a gente colhia e fazia o nosso pesto em casa e eu sentia que eu estava fazendo algo em casa e não comprando o pesto pronto. Eu fazia isso uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Mas tu vê que com o meu vasinho de manjericão e acendendo a minha vela de plástico todo dia, eu já estava dando para minha alma o que ela queria através daquela visualização. Já estava ali. Não custou nada de dinheiro, quase não custou nada de tempo e se torna real em qualquer ambiente que eu tô. E daí eu comecei a fazer isso com tanta intensidade, frequência e virou parte da rotina que de repente a minha alma relaxou. Eu realmente sinto isso, eu falei assim, cara, a vida é boa. Eu falo assim, às vezes eu trabalho demais, é estressante, mas a vida é boa. E daí cada vez mais eu fui experienciando, cara, nossa vida a gente tem o que a gente quer. Eu tenho um tempo em família dentro do que eu consigo apertar, eu cuido da contemplação, eu cuido do acolhimento, a gente tenta ao máximo ter a natureza, né? A gente ficava indo no Ibirapuera quase todo dia, que é o que dava, senão tu pode ir em qualquer parquinho que for possível. E o Ibirapuera, ele era meu contato com a natureza também. E daí eu fui tentando fazer esses pequenos ajustes e no final aquela visualização, eu estava vivendo já ela. Mesmo estando totalmente distante num ponto de vista externo, internamente eu já tinha conquistado tudo que eu queria. E daí, quando tu fica nesse espaço por tempo suficiente, o mundo interno vai começando a se desdobrar para o mundo externo. Então, é uma questão de tempo para o que tem dentro começar a ir para fora e a realidade começar a se transformar. Não estou falando num ponto de vista do segredo em física quântica, mas também não é tão distante disso, para ser sincero. É um conceito que o mundo externo está só mostrando o que tem dentro. E quando eu tenho paz dentro, e quando eu tenho a contemplação e tenho a natureza dentro, com o tempo a natureza vai começando a surgir do lado de fora e acalma. Então acontece coisa incrível que foi agora, depois de fazer uma bateria de sessões, aí ficar um pouco cansado, mas criar um conteúdo, eu pauso por meia hora no meio da manhã e a gente vai lá embaixo e eu fico comendo uma bananinha lá, meu segundo café da manhã, em família, enquanto elas me mostram os desenhos que elas fizeram, ela desenhou uma família e fez aquarela, e a gente fica ali tipo tendo meia hora onde o tempo para no meio da semana, no meio do dia, no meio da semana, né, tipo, vendo a chuva cair do lado de fora, aqui no nosso terreno, que tem um monte de espaço, e eu falo, cara, a vida é maravilhosa, com a lareira enorme ali, a sala grande com as janelas, é incrível, mas ao mesmo tempo, já era incrível, há 5 anos atrás. Por quê? Porque eu não queria mais as coisas externas, eu queria as coisas internas, e daí as transformações acontecem. É quase como se eu fizesse as pazes com a realidade e daí a realidade então se transforma. Tu entende? Não é eu vou mudar a realidade para mudar meu sentimento, eu mudo o meu sentimento para então mudar a realidade. E daí a gente vai para o último ponto, que são 2 que eu falei, se lembra? É que para a gente conseguir fazer isso internamente, a gente vai ter que acessar um espaço que é eu mereço agora ser feliz. Daí isso também já é todo um trabalho necessário para isso. Nesse instante, enquanto eu estou me sentindo incompetente, quando eu estou na dívida, enquanto eu sou imperfeito, hoje eu mereço ser feliz. Não amanhã, não depois que eu me provar, não depois que eu me esforçar pra caramba, depois que eu conquistar essas coisas. Hoje eu mereço ser feliz. Tu consegue falar um negócio desse? Parece que é fácil, mas não é tão fácil. Fala. Só fala agora pra mim, cara, hoje eu mereço ser feliz. E assume esse negócio. Vê se tu consegue, se encaixa. Às vezes não encaixa tanto, às vezes falar isso já ajuda. Mas o mais importante é entender por que eu não mereço ser feliz. Quais são as minhas falhas, daí tem todo um trabalho de autoconhecimento que, cara, eu recomendo tu fazer isso com ajuda, né? Eu sempre fiz isso com ajuda, eu não consigo fazer sozinho. A quantidade de retiro e curso, workshop, mentores que eu tive foram dezenas, centenas, né? Então, mas esse é o trabalho mais importante de todos. A gente ressignificar como a gente se vê para realmente ficar no espaço de, cara, eu mereço a felicidade, eu mereço a luta e o sofrimento. Mas se tu quiser, posso te ajudar a isso na mentoria individual, né? Passar no processo seletivo, quem sabe tu entra lá e lá a gente trabalha basicamente isso, ou na Academia do Homem Virtuoso também. Mas independente de qualquer outro terapeuta, ou método, ou coach que tu
for usar, é importante cuidar disso. Como que você pode cuidar todo dia para você se lembrar que você merece ser feliz? E daí quando você se lembra, tu vai ter a base para fazer, tá, então agora eu vou experienciar já a felicidade. Não amanhã, não depois, não quando eu conseguir essas coisas externas. Hoje. Eu vou ver o que é importante para minha alma e vou me dar de presente hoje. Por quê? Eu mereço. E é isso. Tá certo, cara? Esse episódio, na realidade, eu tô há um tempão pra fazer. Eu não escrevi quase nada esse roteiro, não sei se ele foi um pouco mais fluido, mas é o que eu tava sentindo nesse momento. E eu sinto que é uma mensagem muito importante que vocês, né, e o mundo tá me cobrando muito de falar sobre isso. E, cara, a gente vê totalmente errado a minha visão. Eu tentei trazer uma visão totalmente diferente, mas, cara, que pra mim ela faz sentido e ela gera resultado como nada antes. Então, eu espero que tenha feito sentido pra você. Escreve aqui embaixo no comentário se tiver no YouTube como que esse conteúdo te tocou, ou me manda um direct no Instagram. E mais importante, encaminha para um outro amigo que sempre fica condicionando a felicidade, focando em coisas externas, pra ver se ele consegue lembrar que ele merece ser feliz hoje. Cara, as minhas mentorias individuais, eu atendo só 15 pessoas ao mesmo tempo, né? Então tem um limite atualmente, acho que eu tô com 13, que eu acabei de fechar mesmo, então tem 2 vagas. Eu vou daqui a pouco abrir mais um processo seletivo para ver quem eu continuo. É no mínimo 2 meses esse pacote, são 8 sessões. Então se tu tiver interesse que ajuda minha mais direta e acelerar esse processo, cara, clica aqui no link abaixo para fazer parte do processo seletivo. Só no final das contas eu tenho que ver que você está pronto, que você está apto, que você quer realmente isso, porque não é para todo mundo o trabalho diretamente comigo. Então, passando o processo seletivo, a gente vai ter a oportunidade de fazer esse trabalho com o meu acompanhamento mais direto. Vai ser um prazer te ajudar. Se tiver interesse, só clica no link abaixo e daqui a pouco eu te ligo e a gente faz uma entrevista e se conhece melhor. Muito obrigado, espero que você tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.